E aí, pessoal, as especulações da hora, um novo atacante, a conversa por um novo goleiro. Marcelo Groy ainda não definiu a sua situação. O Grêmio procura no mercado substitutos para o ataque. O Grêmio sabia que Soares não estaria aqui desde julho. Nós vamos falar sobre isso também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora fique com os supermercados Vieser em Canoas e também agora na Zona Norte de Porto Alegre. Uma empresa familiar, atendimento personalizado. Você não vai se arrepender de ser Super Vieser. E claro, com descontos especiais. Você vai baixar o app do Clube Vieser no seu celular e ali você vai ver descontos de verdade. Faça isso agora e seja do Clube Vieser. Claro, eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, Agustin Marquezin é o nome da hora. O goleiro que estaria negociando com o Grêmio, que o Grêmio estaria próximo de contratar. Um jogador que está no Celta de Vigo, que jogou no Lanús, jogou no México, depois foi para o Porto e que estaria aí no radar do Grêmio, 35 anos, um jogador que está na reserva lá da equipe do Celta, mas que é muito bem avaliado no local onde joga e seria a especulação da hora para o gol do Grêmio. Aí a pergunta da torcida, tá aí o Groy. A história que se tem do Groy até o momento é que a definição dele lá no mundo árabe não saiu ainda. Ele não se definiu lá, ele não conseguiu a tal rescisão de contrato, então não se tem ainda alguma definição firme e importante sobre Groy lá. Ele termina o contrato em 24, mas não saiu em julho de 24, mas não saiu a rescisão de contrato dele ainda. Então, neste aspecto, a gente não pode sair fazendo grandes esperas. Daqui a pouco o Grêmio vai montar o grupo lá em julho, e lá em julho acabou. Lá em julho até tu entrosar, até acabou. Então eu acho que o Grêmio tem que pensar agora mesmo, não tem muito o que fazer. E surge também uma informação interna de que o Grêmio quer muito um goleiro que jogue muito bem com os pés. E isso tiraria um pouco a vontade de ter Groy e deixaria em Marquezin uma chance maior, já que ele é um jogador que joga avançado, que joga muito bem com os pés, e ele estaria indo. 35 anos não é exatamente um grande problema, o Groy tem praticamente a mesma idade, só que o Groy tem a relação afetiva com o torcedor de forma muito forte, e a gente sabe como é importante isso junto ao torcedor. Então, as duas especulações da hora dizem respeito ao goleiro. Com relação ao atacante, gente, surge a notícia de que o Grêmio faria uma nova investida, ou que o Grêmio estaria analisando fazer uma nova investida, com relação a Facundo Pelistri, atacante uruguaio, jovem ainda, que joga no Manchester United, da Inglaterra. O jogador começou no Peñarol, foi vendido para o Manchester, foi para o Alavés e pertence ao Manchester. Não conseguiu ter uma carreira muito forte na Europa, mas estaria aí o Grêmio olhando uma possibilidade. Confesso para vocês, é que eu não acredite nisso, tá? Mas eu tô achando muito disperso essas informações. Muito disperso. Muito disperso. É muito separado, sabe? Funes Mori, Abubakar, aí um menino de 22 anos, aí tu vai olhar o perfil, nenhum combina. Nenhum combina. Então eu não sei se isso não é mera especulação mesmo, tá? O Grêmio obviamente não confirma nome nenhum e não pode fazer isso. Então não sei se isso é mera especulação ou se de fato o Grêmio está atirando. Tá? Isso a gente não consegue dizer. Mas que são nomes completamente diferentes. São completamente diferentes. E aí vem já uma análise, uma opinião sobre algo que deve estar incomodando o torcedor do Grêmio também. O Grêmio, diretoria, sabia que o Soares não estaria aqui desde julho.
A confusão foi em julho. Tanto é que o Grêmio ali olhou o Di Maria e olhou o Alexis Sanches. Ali. Lá em julho. Por quê? Porque precisava dar uma resposta rápida para o torcedor se por acaso o Soares pirasse mesmo e saísse naquele imbróglio que deu. Ele acabou construindo a permanência dele aqui junto com os dirigentes do Grêmio, né? Ele construiu isso, construindo isso, a coisa abriu. Mas o Grêmio ali foi ágil, foi no Di Maria, isso não é especulação, o Grêmio confirmou que ali o Grêmio foi olhar o caso do Di Maria e foi olhar o caso do Alexis Sanches, porque precisava de velocidade ali. Só que desde aquele momento, o Grêmio sabia que o Soares em janeiro não estaria aqui. E isso é que mais me preocupa, porque hoje um dos nomes que se especula fala em vir para cá em julho, que é esse jogador Funes Mori, o Rogério Funes Mori, que está no Monterrey do México. Então, quando tu olha esse cerco, tu diz, cara, tem alguma coisa que não está fechando. Tem alguma coisa aqui que não está fechando. E é sobre esse aspecto que me preocupa um pouco. O Grêmio precisa reforçar, e aqui eu não estou falando em resposta para ninguém, não é? Dar resposta para a torcida. Não. O time precisa. O time precisa. O time estreia dia 20 no Gauchão, o Inter está se reforçando com foco no Gauchão. O Grêmio não pode abrir mão do Gauchão simplesmente, não tem o que fazer. Não. E é essa sensação que dá. Não tem tanta necessidade de fazer agora e tal, porque a Libertadores começa em abril. Não, gente. Não. Nós temos que estar fortes aqui. E nós temos que ter essas previsões aqui. Por isso é que o torcedor se incomoda. E é óbvio que está incomodado. Não tem como não estar. Imagina o que a gente está discutindo aqui. Tinha que ter sido discutido em outubro, em agosto. Era essa a principal discussão lá em agosto. Cara, como é que nós vamos fazer sem o Soares? O que nós vamos fazer? E hoje os nomes teriam que estar praticamente todos mapeados e definidos. E aí a gente vê, agora Pelis, Funes Mori, que são jogadores muito, muito duvidosos até. Ótimos jogadores e vão dar certo se jogarem aqui, porque são melhores do que os que nós temos. Mas nada que seja assim algo tão prioritário. Jogadores de mercado. Então, dentro dessa realidade, me parece que nós temos que estar atentos. Eu estou aqui mais uma vez falando, de manhã eu falei sobre as sondagens sobre os jogadores do Grêmio. Agora, aqui mais uma vez, especulações, que é o que nós temos. Não estou ansioso, estou preocupado pelo avanço do Inter e espero que o Grêmio reaja rápido. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.